Um patrocinador enviou uma solicitação de mudança ao Comitê de Controle de Mudanças, CCB, porque essa é a sigla em inglês, né? Change Control Board, do qual o gerente do projeto é membro. O comitê conta com 5 membros e suas opiniões divergem quanto à aceitação ou rejeição do pedido de mudança. Qual o melhor curso de ação para tomar uma decisão? Essa aqui, pelas respostas, vai rolar uma polêmica aí, mas a minha explicação eu acredito que vai convencer vocês. Letra A, tente chegar a um consenso. Letra B, convoque uma votação e utilize o critério da maioria ou pluralidade. Letra C, deixe o membro mais experiente do comitê, em conjunto com o gerente de projetos, decidir. Letra D, deixe o diretor do comitê decidir. Bom, todo mundo que se manifestou marcou letra B de bola, né? Convoque uma votação e utilize o critério da maioria ou pluralidade. Mas a melhor aqui é a letra A. E por que é a letra A? O que é consenso? Né? Eu sempre volto numa época da minha vida em que eu fazia um trabalho de avaliação de empresas, né? Era uma espécie de... Mal, não é a mesma coisa, tá, gente? Mas mal comparando, né? Da mesma forma que a gente tem a ISO 9000, que é um sistema de qualidade, e vai um auditor lá e vê se você está seguindo a ISO 9000. Eu trabalhava com um modelo de maturidade chamado MPSBR, que era um equivalente de um modelo americano chamado CMMI, que era um modelo de maturidade na área de gestão. E aí a gente ia na empresa, avaliava os processos dela e no final das contas dava um veredito se ela estava num determinado nível de maturidade ou não estava naquele nível de maturidade. E é muito comum, eventualmente, né? Nós somos seres humanos, a gente tinha uma série de requisitos ali, e às vezes eram pelo menos 2, a gente era chamado de avaliador, não era nem de auditor, né? Os avaliadores divergirem. Num primeiro momento, eles individualmente, eu achava uma coisa, o meu colega achava outra coisa. Nesse caso específico, era obrigatório a gente chegar num consenso. Aqui na questão não é que é obrigatório, perguntou qual que é o melhor curso de ação. No nosso caso era obrigatório, né? E o que é o consenso? Acho que é importante a gente ter essa definição. Consenso é quando você pode até não concordar, no nosso caso ali era bem claro, assim, olha, a princípio, eu não concordo com o que você está dizendo aí, mas a gente tem que chegar numa decisão que é única, né? É o que um amigo meu que é advogado fala, quando você tem um juiz, né, juiz mesmo, de direito aí, de primeira instância, o cara não pode chegar e falar assim, gente, ó, sinto muito, mas eu estou em dúvida aqui, né, se no fim das contas é a parte A ou a parte B que está certa. Não, ele tem que decidir. Só que ele é sozinho. E a gente é a mesma coisa, a gente tinha que decidir. O Comitê de Controle de Mudança também tem que decidir. E o que acontece? O consenso significava o seguinte, olha, eu não concordo com você a priori, mas a partir do momento que a gente discutir e eu concordar, eu me sinto confortável com essa posição. E eu vou defendê-la lá fora. Eu não vou chegar na hora que eu for fazer a apresentação disso aqui e falar assim, mas eu falei que era outra coisa, tá vendo? Então, o consenso ele é o melhor, por quê? E aí eu já vou comentar o que o Fernando colocou ali, porque o enunciado, essa coisa do dar, já vou até deixar para vocês colocarem aqui, essa coisa do dar a entender é muito, muito complicado. Se isso não foi explicitamente dito, né, a gente não pode afirmar. Então, consenso é melhor que votação, por quê? A votação eu vou lá, voto e não tem que me justificar. O consenso, ele gera a necessidade da discussão. Agora, olha o que a questão diz. O comitê conta com 5 membros e suas opiniões divergem quanto à aceitação ou rejeição do pedido de mudança. Eu não disse que eles já discutiram e que já chegaram à conclusão de que não há discussão. Essa frase, ela por exemplo, pode significar que simplesmente eles, a priori, eles discordam. Aqui não foi dito, estamos no meio de uma reunião, discutimos e não chegamos a uma conclusão, então vamos partir. Não, isso é diferente. Né? Aí vocês estão partindo do pressuposto que já não dá mais para chegar ao consenso, porque isso já foi discutido exaustivamente e não chegamos a um consenso, mas a questão não diz isso objetivamente. Então, se ela não diz que isso já aconteceu, você não pode partir desse pressuposto. E o consenso, ele é o melhor, por quê? Porque o consenso gera a discussão, né? Então, a votação, eu vou lá e falo, não, eu acho isso, e não tem que falar por que não,
né? Então, a tomada de decisão, no fim das contas, ela é mais pobre. Agora, nesse caso aqui, ao contrário do meu trabalho de 15, 20 anos atrás, quando eu trabalhava com esse tipo de avaliação, não é obrigatório o consenso. Então, pode realmente acontecer de não se chegar a um consenso, e aí a gente ter que partir para uma outra decisão. Olha só, o Antônio, eu tô pegando aqui, gente, porque eu tenho que ser categórico com vocês, eu tenho que explicar. Suas opiniões divergem não significa que eles não chegaram ao consenso. Olha só, nesse caso que eu contei da minha história, eu chegava nessa reunião final com o meu avaliador lá, a minha opinião divergia dele, e a gente chegava num consenso. Não tem nada a ver o fato de uma opinião divergir originalmente, ela pode divergir originalmente, mas eu consegui chegar num consenso. E repare que a opção, ela não diz que é obrigatório, e ela não diz chegue ao consenso de qualquer jeito. Ela diz tente chegar ao consenso. Se não der, aí o melhor seria essa segunda opção aqui mesmo, tá? Então, assim, eu estou sendo enfático aqui, porque acho que é importante deixar essas coisas claras, porque na vida real isso acontece. Divergência não significa impossibilidade de consenso, né? Então, fiquem atentos aí em relação a esse ponto, tá? E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, você tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né, para quem ainda não tem experiência em gerenciamento de projetos, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pode clicar, saber mais a respeito desse curso, tem um vídeo explicativo, então vai lá, assiste ao vídeo, logo abaixo tem um formulário para que você já possa fazer a sua pré-inscrição, a gente vai entrar em contato com você para que você possa efetivar a inscrição. E por que é importante isso? A gente vai começar uma nova turma no dia 7 de novembro, mas o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. E assim que você efetivar a sua inscrição, você já pode começar os seus estudos, né? Então você começa desde já os seus estudos numa turma que está em andamento, e quando começar a próxima turma, que é a turma 35 lá em novembro, você vai poder participar dela integralmente. Então, o quanto antes, mais barato você vai pagar, mais tempo de acesso você vai ter e mais tempo de suporte comigo você vai ter também. Vai lá e manda ver agora mesmo.